Inicialmente, pessoal, seja bem-vindo. Essa aqui é uma aula, é a primeira aula que você deve assistir, então, por favor, não pule essa aula. Você precisa ficar até o final, vai ser uma aula curta. Eu só vou explicar para você quais são as linhas gerais da estratégia utilizada com texto, com áudio, por que disso, da onde surgiu, ok? Então, o nome dessa estratégia é Comprehensible Input. Input é aquilo que você absorve. Então, a estratégia consiste inicialmente aprendendo o idioma, você precisa absorver conteúdo. Com esse absorver conteúdo, você absorve primariamente vocabulário e estruturas bases do idioma, ou seja, aquilo que é muito utilizado. E temos um objetivo inicial, que é o último tópico aqui, e eu já estou explicando para você o que é isso. Ou seja, é o input compreensível. O que input é aquilo que você absorve. Então, eu falo assim, mas e se eu colocar para dormir? E se eu colocar igual uma criança que eu não conheço, nada que está sendo dito e vou escutando até um dia? Isso funciona? Funciona, com certeza. Agora, só vamos entender um ponto muito importante, por exemplo, quando a gente cita o exemplo da criança, inicialmente ele não tem um input compreensível, porque ele não entende nada, ele não tem nenhum idioma, ele não tem nenhum vocabulário base, mas ele vai levar algo em torno de 1 ano e meio ouvindo, algo em torno de 10, 12, 14 horas de imersão no idioma com nativos, porque os pais, vão estar conversando no idioma nativo com ele. Então, isso aí vai levar mais ou menos ali umas 10 a 15 mil horas de listen, ou seja, 10 a 15 mil horas escutando para ele começar a gerar algum vocabulário para então ele começar a falar alguma coisa. Interessante, tá? Bom relembrar quando os pais ali, a criança está maiorzinha, então eles fazem como se fosse uma aula o tempo inteiro, fica tentando estimular, falar, apontando, falando o nome, fala milhares de vezes o nome. Então, assim, vai funcionar? Com certeza. Mas leva tempo, leva muito tempo. E nós hoje, a maioria de nós não temos esse tempo, porque o objetivo aqui, por exemplo, é estudar de 30 minutos a 1 hora por dia. Então, assim, eu sei que parece muito simples, todo mundo tem esse tempo. Mas no decorrer das aulas, do curso, do dia a dia, da rotina, separar esse tempo já não é uma coisa tão simples. Agora imagine algo em torno de 10 mil horas de input para você começar a falar algo. Então, o método é basicamente o mesmo. A diferença é que hoje, como nós temos uma linguagem em comum, que no nosso caso é o português, eu consigo adiantar para você um vocabulário base. Então, o nosso objetivo aqui, que esse é um método natural, ou seja, eu não vou te explicar gramática, não vou iniciar te explicando coisas complexas do idioma, coisas assim muito avançadas, até porque, por exemplo, a maioria de nós aqui conhece alguém que é analfabeto, certo? Então essa pessoa que é analfabeta, ela compra, ela vende, ela conversa o português com tranquilidade, você entende, eu entendo, todo mundo entende, e ela consegue viver uma vida, com certeza, com algumas restrições por conta da educação que não teve, mas em questões de comunicação, eu vou te dizer, esse analfabeto, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele vai falar melhor do que uma pessoa que está aprendendo o idioma. Ele vai ter uma concordância melhor, ele vai ter um acento perfeito, porque ele é nativo. Mas onde é que eu quero chegar? É que a gramática ela é muito importante, e a gramática ela é desenvolvida pela língua, mas a língua ela vem antes da gramática, ou seja, a língua é mais importante do que a gramática. Então, a gramática nós vamos estudar, com certeza, para refinar o conteúdo que você já tem, mas para absorver um conteúdo que você não tem, a gente vai usar o Comprehensible Input, o que significa que você vai estudar por material, principalmente por áudio, tá? Que é muito importante reforçar isso, porque a nossa melhor habilidade, nós vamos primar para ser o listen, ou seja, a gente tem que ouvir e entender bem, melhor do que ler bem.
Porque na maioria do tempo, na nossa comunicação, ela é oral. Então, a gente, por exemplo, mesmo que hoje a gente usa o WhatsApp, e-mail, mas no decorrer do dia, 90, 95% do tempo a gente está conversando. E no outro idioma vai ser a mesma coisa, a gente também vai conversar e a gente precisa, para ter uma conversa, entender o que está sendo dito. Então nós vamos desenvolver o listening muito, 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 muito. O nosso objetivo aqui é deixar você entendendo um conteúdo base, e isso eu vou te explicar com vídeos. Eu vou fazer um vídeo, textos com áudio, sem gramática, sem explicar o básico do básico do básico, só para você começar a entender. Esse entendimento é de quanto? O ideal é que seja entendimento de 70% daquilo que você está vendo. Então, 70% você entende e 30% é aquilo que você vai aprender. Então, o conteúdo ele também tem que te deixar, de certa forma, desconfortável. Eu não posso, nem você não pode só ver aquele conteúdo que você já sabe tudo, por exemplo. Você está no nível intermediário. Aí daí você vai ficar vendo conteúdo só de nível iniciante. Aquilo então não vai te desafiar e você não vai estar crescendo. Nosso objetivo é deixar você desconfortável em 30% do conteúdo. Desse 30%, na maioria das vezes você não vai saber, mas vai entender pelo contexto. Esse é que é o ponto. Você precisa ter o contexto dos outros 70% para entender e absorver esses 30%. Então, como eu vou usar isso? Primeiro, você estuda o vídeo da lição. Então, se você não sabe, eu não sei nada de inglês, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou te passar a playlist, você vai... Vídeo 1, assista o vídeo 1, tente ler o texto com áudio, que vai ser um material de apoio, que vai o texto escrito e um áudio de um falante para você ouvir aquele texto novamente e, de preferência, dezenas de vezes. Então, mas aí quando eu fui para o texto eu não entendi. Então, volta e veja a aula mais uma vez. Provavelmente, se você ver a aula de novo, quando você for para o texto, você já vai ter esse entendimento, até porque são textos pequenos e textos para iniciante, tá, pessoal? Então, assim, por exemplo, se fosse começar já de imediato em um texto de alto nível técnico, não faz sentido, né? Então, esse é um texto justamente para iniciante. Se você ver a aula duas vezes, com muita certeza você vai entender já os 70% necessário. Não precisa saber todas as palavras, todas as linhas, tudo. Não, isso não é necessário de início, porque o método ele vai exigir que nós revisemos. Então a gente vai precisar revisar cada texto com áudio numa média de 10 a 30 vezes. Então, viu a aula, conseguiu atingir ali uns 70% do texto, o contexto, o que os personagens estão falando, o que os personagens estão fazendo. Claro, você às vezes pode perder um verbo. Pessoal, bem legal. Tem algumas estruturas e alguns verbos e às vezes alguns substantivos que demora para entrar na cabeça, assim. A gente não entende, vai ver aquilo 10, 20, 30, 40, 50 vezes para poder entender. Então, é normal, você não conseguir absorver 100% da aula daquilo que foi explicado. Vai ficar uma parte que você vai absorver lentamente nas revisões. Por isso que é importante você, viu a aula, tem o texto com áudio, você tem que revisar. Porque a revisão é aquilo que vai fazer você absorver esse conteúdo. Importante, essa revisão então eu vou fazer agora infinitamente. Não, essa revisão você vai fazer de 10 a 30 vezes num período de 2 semanas. Então, por exemplo, o material da aula 1, nós vamos começar com o texto e esse texto ele vai ser repartido em aulas menores para não ficar uma aula muito extensa, cansativa. E se ficar muito grande também, na hora de revisar vai trazer dificuldade. Então a gente vai repartir essa aula em lições menores e cada lição dessa, você viu a aula, você vai revisar durante 2 semanas. Mas eu quero revisar uma vez por dia, eu quero revisar 2, eu quero revisar uma vez por semana. Não, uma vez por semana não dá, porque se você for uma vez por semana, você não vai conseguir
assistir as 10 vezes mínimas ali nas 2 semanas, certo? Então, nesse período aqui que eu já falei com vocês, de 30 minutos a 1 hora por dia, no mínimo 30, tá? No mínimo 30, você vai revisar o material de apoio do vídeo que você assistiu. Então, gente, nós estamos falando assim de um áudio de 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, não estamos falando, não sei, de um vídeo longo do TED Talks ou de uma pregação de 40 minutos, 1 hora. Claro, vamos chegar lá. E é muito interessante que esse é o objetivo. Mas agora, no início, você precisa revisar diversas vezes um material bem pequeno para você absorver aquele conteúdo, aquelas estruturas. Porque, mas só entender. Entender é o primeiro passo. O segundo passo é absorver. Por que eu preciso absorver? Esse material tem que chegar num nível que você não só saiba, você consiga já usar no teu dia a dia. E que aquilo, assim, surja na tua mente naturalmente. Às vezes você vai vendo aquilo e vê mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Chega uma hora que aquilo você absorve, você entende de plano. E toda vez que você ouvir, você não precisa nem pensar numa tradução. O que... Você já ouviu, você sabe o que é. Mas por quê? Você já viu aquilo N vezes, mas muitas vezes mesmo. Esse é o objetivo do método. Então, nós vamos ver um conteúdo de revisão, a aula, depois o conteúdo, vamos ver de 10 a 30 vezes, num período máximo de 2 semanas. Deu 2 semanas, você já tem que seguir para a gente poder trazer material novo, certo? Então, vai ser uma média de 2 a 3 aulas por semana e cada aula dessa você vai ver essa quantidade de vezes nesse período que eu falei. Você vai separar de 30 minutos a 1 hora por dia para você poder fazer as revisões e também as orientações que forem passadas em cada vídeo, em cada áudio específico, você seguir as orientações e nós vamos para chegar a um primeiro grande marco. O primeiro grande marco que nós costumamos falar aqui é quando você já tem condições, por exemplo, de abrir uma série na Netflix ou na Amazon Prime ou algum lugar que você gosta de assistir série, você abrir essa série, colocar uma legenda em inglês, com áudio em inglês e você conseguir entender 70%. Então, quando você chegar nesse nível, esse é o primeiro grande marco na tua trajetória do inglês. Porque daí você tem condições agora de buscar conteúdo por você mesmo. Então, depois, quando a gente chega nesse nível, agora você vai começar a mudar os teus hábitos, vai mudar a tua rotina para começar a inserir inglês no teu dia a dia. Porque, por exemplo, no início, para a gente vai estudar inglês, fica aquele negócio, não, eu tenho que sentar aqui, tem que estudar o inglês. E é isso mesmo, tá, pessoal? É isso mesmo. Você vai sentar, vai desligar ou vai pôr o telefone longe, tá? A não ser que você faça aula no telefone, claro, né? Então você vai tirar a internet, tirar a notificação e vai investir esses 30 minutos a 1 hora do teu dia. Mas depois a gente vai continuar investindo esses 30 minutos a 1 hora e vai inserir atividades em inglês na tua rotina. Mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você já tem o quê? Um input compreensível. Que você agora já tem condições de ler um jornal, assistir um jornal, de ver uma série, de ver um vídeo, uma coisa que você gosta, ou assistir TV nos canais em inglês. E você entender 70%, porque então a gente vai ter agora um estudo passivo. Esse primeiro estudo aqui é um estudo ativo, que nós vamos estar dedicando aquele tempo, você vai parar, vai anotar. Eu sempre falo nas aulas, pessoal, faça anotação, anota isso, é importante. Não esquece, anota. Então é muito interessante, vou fazer um estudo passivo, que é o listen do dia a dia e o estudo ativo. Não vamos substituir um pelo outro, a gente vai fazer os dois. E à medida que a gente vai avançando, você tem condições de ter mais atividades em inglês no teu dia a dia. E o falar em inglês, você vai começar a falar depois que você já estiver entendendo. Porque essa estrutura, você vai ver que ela já fica tão memorizada, você já tem uma confiança tão grande de saber o que é aquilo, de como é utilizado, que você já tem condições agora de falar inglês. Se você já consegue assistir séries
com legenda em inglês. O último passo é sem legenda, tá? Por exemplo, começar a ouvir um nativo sem legenda. Esse é o último passo. Esse aí seria um listening avançado. Mas se você já consegue, então você agora já tem que começar a treinar a tua fala. Mas eu não consigo ainda. Então não preocupa com a fala. Você vai agora focar em chegar no teu primeiro grande marco. E quanto tempo leva? Essa é uma boa pergunta. O inglês, pessoal, ele é igual um piloto de avião. Piloto de avião, o que importa são as horas de voo. O inglês aqui não importa se você vai fazer esse conteúdo em 6 meses, 1 ano, 2 meses. Então, o que importa são horas de voo, ou seja, são horas de estudo. Se uma pessoa tem uma meta a curto prazo e ele começa a estudar e estuda 6 horas por dia, 7 horas por dia, não tem como comparar com a pessoa que vai estudar os 30 minutos e ainda vai falhar no fim de semana. Que vai estudar de segunda a sexta 30 minutos e vai falhar no fim, não vai estudar o fim de semana. É para estudar o fim de semana, tal, 30 minutos é todo dia, não importa. Então, depende das horas de voo. Existem umas horas, né, umas horas médias que a gente precisa fazer para chegar lá e cada pessoa vai fazer essas horas da forma que ele achar melhor. Então, se ele quer fazer 1 hora por dia, ele vai chegar quando atingir essa determinada quantidade de horas. Se quiser fazer 3 horas por dia, ele vai chegar 3 vezes mais rápido. Então, aí depende, não existe um prazo certo. E claro, tem a sua bagagem, talvez você já estudou inglês, ou você começou e desistiu, ou, não, nunca peguei, eu tenho mal português, você vai ouvir muito, eu tenho mal português. Então, não se preocupe com os outros, se preocupe com o seu tempo. Leve o seu tempo. Não se preocupe de passar o texto, eu tenho que assistir essa aula, eu tenho que assistir. Preocupe em internalizar a estrutura. Esse é que é o importante. Você tenha os 70% de cada parte do texto que a aula, assistiu a aula e tem os 70% que você precisa. De compreensivo, 70% de compreensão do conteúdo. E depois, step by step, passo a passo, você vai galgando novos níveis e daí você até chegar ao momento que o inglês se torna tão natural para você, tão natural que você consegue se comunicar com facilidade, sem pensar, sem traduzir na mente, sem muitos mitos que existem por aí. É mais simples do que você imaginava esse vídeo, imagino. Então, vejo você no vídeo agora dos textos, continue essa playlist e uma ótima jornada para você. Vejo você!